E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Atos e eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre contrato de trabalho por prazo determinado. Olha, gente, porque esse tema tem que ser visto com cautela. Regra geral, todos os contratos de trabalho devem ser pactuados de forma indeterminada. Por que isso, gente? Olha, o trabalho é a forma que o sujeito proporciona ali o seu sustento de sua família, é o trabalho que lhe proporciona a dignidade da pessoa humana, que a gente tanto fala hoje em dia. Olha, se eu tratasse regras de contrato de trabalho por prazo determinado sempre, que segurança o cidadão teria ali nesse seu emprego? Então, regra geral, ele é indeterminado, salvo algumas exceções, nas quais ele pode ser celebrado ali por prazo determinado. Prazo de início, já com prazo final previsto. Olha, vamos às situações que estão previstas lá na CLT. Regra geral, o máximo para um contrato por prazo determinado é de 2 anos, isso é o que diz o artigo 445 da CLT. E a gente fala, olha, regras de fixação do termo inicial, tá? No artigo 443, parágrafo 1º da CLT, diz que o termo prefixado é um termo certo, com dia certo para terminar. Ah, então, tem lá, por exemplo, um contrato, que contrata o cara tal dia, já tem um termo certo ali, olha, tal dia esse contrato vai acabar. Que mais? Execução de serviços especificados, um termo incerto. Por exemplo, a contratação de um cidadão para fazer ali a montagem de uma máquina específica que vem do exterior, só esse cidadão consegue fazer. Então eu contrato ele apenas para montar essa máquina, encerrado isso, se encerra esse vínculo empregatício. E, por fim, a realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, termo incerto, tá? Um período de férias, por exemplo, eu não tenho ali uma data exata em que eu sei que vai acabar, mas mais ou menos eu posso fazer essa previsão. Que mais, gente? Olha, eu tenho o contrato de trabalho por prazo determinado também, com hipóteses de pactuação ou celebração, tá? Vamos com cautela com isso aqui, olha. Em que situações eu poderia pactuar, celebrar esse contrato de trabalho por prazo determinado? Primeira situação, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo. Tá? Te dei o exemplo aí da montagem de uma máquina, por exemplo, seria bem essa situação. Tá? O aumento da demanda em certa época do ano, tá? Por exemplo, época de Natal, época ali de Ano Novo, às vezes nos shoppings, eles precisam ali contratar essas pessoas apenas para esse período. Que mais? Atividades empresariais de caráter transitório, tá? Empresas que funcionam apenas em alguma temporada. Eu dou exemplo aí dos ovos de Páscoa. Tem empresas que abrem apenas para fazer ali a venda dos ovos durante a Páscoa. O ano inteiro elas ficam fechadas, ali vai chegando perto da Páscoa e abre, aí precisa de uma galera ali para fazer esses ovos. Depois, passada essa temporada, aí não precisa mais desses empregados. Beleza? Seria essa situação. E aí, cuidado, tá, gente, para a terceira ali situação que eu coloco para vocês, que é o contrato de experiência. Tá? Isso daí é muito comum, esse contrato de experiência, é uma das formas desse contrato de trabalho por prazo determinado. Olha, o que seria esse contrato de experiência? É um contrato ali celebrado entre a empresa e esse empregado para a empresa ver se gosta do serviço que ele está prestando, se está de acordo ali com esse empregado, se quer se manter com ele. Vai ali testar esse empregado. Aí cuidado, porque esse contrato de experiência tem algumas regras. Tem prazo máximo de 90 dias. Tá, gente? Cuidado que 90 dias é diferente de 3 meses. Tá? 3 meses é diferente de 90 dias porque eu tenho meses que tem 28 dias, tem 30, 31. Então aqui eu falo em 90 dias. Tá? É admitida uma única prorrogação dentro do prazo, sendo que o segundo período poderá ser igual, inferior ou superior ao primeiro. O que eu estou dizendo com isso, gente? Olha, é admitida uma única prorrogação dentro do prazo. Então se celebra um contrato por prazo determinado de 45 dias, dentro desse prazo se prorroga por mais 45 dias, 90 dias, tudo certo. Agora cuidado, tá? Por quê? Se eu celebro um contrato de trabalho de experiência por um prazo de 30 dias, depois eu prorrogo por mais 30 dias, depois se eu quiser prorrogar por mais 30 dias, aí já não é mais contrato de experiência. Passado esse prazo de 30 dias da primeira prorrogação, esse contrato já se torna contrato de trabalho por prazo indeterminado e aí já vai seguir todas as regras de um contrato de trabalho comum. Tá? Esse prazo, tá, gente, pode ser prorrogado apenas uma vez. Se essa vez não for respeitada, se for prorrogado além disso, aí ele já passa a ser um contrato por prazo indeterminado.
Beleza, pessoal? Eu fico por aqui hoje. Um abraço a vocês e até a próxima.